Beleza, tô logado aqui no server. E no set também. Bom, pessoal, então a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer com que essas duas máquinas conversem entre si, tá? Então isso aqui basicamente é uma configuração do VirtualBox que a gente precisa fazer e depois uma configuração da máquina. Então aí o manual de vocês começa a partir daqui. O segundo manual, no caso. Manual 2 aí, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer são alguns ajustes na máquina virtual, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, só ligar o zoom aqui, para senão vocês não conseguem enxergar. Ó, vocês vão vir aqui na janela do VirtualBox, aqui nessas duas telinhas aqui, tá vendo? Essas duas telinhas aqui, ó, representa a rede isso aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai em configurações de rede, tá? Aí ele vai abrir essa tela para você. Por padrão, ele vem conectado no sistema NAT, que é o quê? É um compartilhamento liberado da rede. Significa que se você clicar no seu browser aqui, ó, a internet funciona, tá? A internet está funcionando dentro da máquina virtual, tá? Deixa eu colocar Google aqui. É que esse navegador aqui é de 1714, né? Mas funcionou, tá vendo? Olha o Google aí, ó. Registro. Ó, tá aí, ó. Tá funcionando, tá vendo? A internet está funcionando. Porém, todavia, entretanto, se você mudar aqui, ó, para a rede interna, que é, no caso, a forma como deve ficar para funcionar as configurações da aula, aí a internet não funciona mais, tá bom? Então, sempre que você precisar usar a internet na sua máquina virtual, mude de rede interna para NAT, mas esteja ciente que a sua rede vai cair, tá? A rede que você está configurando. Então, rede interna, pessoal, é como se nós estivéssemos criando uma rede particular entre essa máquina Windows 7 e essa máquina Windows Server, tá? É uma rede interna, uma rede privada entre as duas. Como se tivesse um cabo conectado em um único comutador, em um único switch aqui, trabalhando com as duas, tá? Então eu vou dar um OK aqui, beleza? Ó, ele está falando que um cabo está desconectado, tarará. Beleza. Vou fazer a mesma coisa nessa outra VM, na VM do Windows 7. Botão direito, configurações de rede. Vou mudar de NAT para rede interna, tá? Rede interna. Aí eu vou dar um OK aqui agora e pronto, ó, ele vai tentar buscar aqui um cabinho, ó, uma conexão e já vai já. Daqui a pouco ele para de rodar aqui. Tá? O Windows 7 é um pouquinho mais lento. Mas tá bom, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora nós precisamos definir um endereço de IP, tá? Nas duas máquinas. Ele está dando um conflito de IP aqui, ó, porque numa rede duas máquinas não podem ter o mesmo IP, né? E o VirtualBox acaba dando um IP aleatório igual para as duas máquinas. Por isso que ele está varrendo aqui ainda, ele não encontrou ainda, tá? E o Windows Server ele já acusou aqui um conflito de IP. Então a gente precisa definir um IP para a máquina Windows Server e para a máquina Windows 7. Deixa eu colocar o server para cá e o 7 para cá. Primeira questão de toque, tá? Bom, então eu vou vir aqui, ó. Como é que eu defino o endereço de IP, então? Agora, dentro da máquina virtual, lá no Windows Server, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui nessas duas telinhas aqui, ó, de conexão local, e vou vir aqui em abrir conexões de rede, tá? Tudo isso aqui deve fazer parte do seu manual aí, tá? Bom, aí eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em conexão local e vou em propriedades. Ele vai mostrar para mim essa tela aqui, ó. Eu vou vir aqui em protocolo TCP/IP e vou clicar em propriedades.
e aqui eu vou definir o endereço de IP manualmente. Então, o Windows Server será 192.168.0.1. Dou um tab aqui, ó, ele já preenche como máscara de subrede padrão. 255.255.255.0. O restante não precisa preencher, tá bom? Não precisa preencher. Vou dar um OK aqui e vou fechar. Ele automaticamente aqui, ó, ele já sumiu aquela exclamação e ele reconheceu o endereço de IP. Agora nós faremos a mesma coisa no Windows 7, tá? Botão direito do mouse aqui, nessa telinha. Abrir central de rede e compartilhamento. É um pouco mais parecido com o Windows 10 aqui. Ele vai abrir essa tela, que só tem as configurações de rede e compartilhamento. Vocês vão clicar aqui, ó, em alterar as configurações do adaptador. E tá aqui, ó, o mesmo ícone de conexão local. Botão direito propriedades. Você vai descer a barra de rolagem até o final aqui, ó, e também vai em protocolo TCP/IP versão 4. Cuidado que tem outro aqui, tá? Versão 6, não é esse. É a versão 4, tá? Então, você vai entrar aqui também e vai definir um endereço de IP. Aqui no caso será 192.168.0.2, tá? Vou dar um tab aqui para ele preencher a máscara de subrede padrão. OK, OK. Pronto. Se tudo der certo, pessoal, as máquinas já conseguem pingar uma para a outra, tá? Igual nós fizemos lá no Packet Tracer, né? Então, a partir do Windows Server aqui, ó, eu vou abrir o prompt de comando, tá? E vou dar um comando ping 192.168.0.2, porque eu estou no IP 1. Eu vou pingar para o 2. Se tudo der certo, vai dar errado. Ele não vai pingar, tá? Eu já vou dar um spoiler aqui já para vocês. Ó, ele não vai pingar. Tá vendo? Ele está tentando pingar e não conseguiu. Porque aqui, diferente do Packet Tracer, é um mundo real. Então tem algumas particularidades que precisam ser alteradas no Windows 7. Porém, pessoal, se você pingar do Windows 7 para o Windows Server, CMD aqui, você vai ver que ele pinga, ó, ping 192.168.0.1. Ó, ele pinga normalmente. Então, quando a gente chega nessa situação aqui, a gente chega na conclusão que não é um problema de cabeamento. É um problema de configuração lógica. Porque ou o cabo funciona ou ele não funciona. Não existe meio termo, tá, gente? Acho que eu crimpei o cabo errado, faltou um fio. Não, isso não existe, tá? Ou ele funciona ou ele não funciona. Então, aqui no caso, o problema aqui é em configuração. Eu estou conseguindo enviar dados do Windows 7 para o Windows Server, mas do Windows Server para o Windows 7 eu não estou conseguindo enviar dados. Porque o ping é um comando que envia dados para uma máquina de destino, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui no meu Windows 7? Eu vou vir aqui, ó, iniciar, painel de controle, sistemas e segurança, firewall, tá? Aí aqui no firewall, pessoal, tem essa opção aqui, ó, permitir um programa pelo firewall do Windows. O que é o firewall, pessoal? O firewall, ele é um programa que ele controla todos os outros programas que possuem acesso externo. Então, por exemplo, o Google Chrome, ele acessa a rede externa, a internet, né? Os jogos que vocês jogam também acessa uma rede externa. Então, o firewall, ele faz o controle do tráfego. É como se ele fosse um porteiro de um prédio. Ele verifica tudo que entra e tudo que sai. E se for suspeito, ele barra, tá? Então, o ping é um comando suspeito aqui para o firewall. Então, eu preciso informar o
o Firewall do Windows, que é só uma transmissão de dados. Eu preciso permitir, eu preciso autorizar que essa máquina Windows 7 receba dados por via de rede. Então eu vou vir aqui em permitir um programa pelo Firewall do Windows. Vou clicar aqui em alterar configurações. Ele vai desbloquear essa tela. E vocês vão clicar nessa opção aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Essa opção aqui, ó. Compartilhamento de arquivos e impressora. Essa opção aqui, ó. Você vai marcar as duas opções aí, tá? Compartilhamento de arquivo e impressora, tá? Então você vai marcar aqui e vai marcar aqui também, tá bom? Aí você dá um OK. Antes de dar o OK, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, eu vou fazer um ping recursivo aqui, tá? Ó, ping-t. Ó, você vai ver que ele não consegue pingar, tá vendo? Ele tá tentando e não vai, ó. O "-t", ele fica tentando dar ping, porque o ping padrão são só 4 tentativas, tá vendo? Com o ping IP-t, ele fica tentando infinitamente. Quando eu der o OK aqui, vocês vão ver que o ping ele vai funcionar. OK, espera um pouquinho. E foi, tá vendo? Agora tá pingando perfeitamente, tá? Então, isso aqui são pequenos ajustes que a gente faz numa rede, tá? Isso aqui é por segurança, o Windows ele bloqueia mesmo, tá bom? Então, isso aqui é absurdamente normal numa rede. Então, se não estiver pingando, faça essa verificação. Pessoal, nesse nível aqui, né, a gente parte do princípio que a sua rede física, o switch, os cabos e tudo mais, tá tudo funcionando perfeitamente. E aí você entrou nos dois sistemas operacionais e pingou de um para outro. É o ping mesmo que a gente usa profissionalmente, tá? Numa empresa, tá? A primeira coisa que a gente faz é dar um ping, tá? Então, essas máquinas, elas estão conversando perfeitamente uma com a outra. Agora falta o quê? Falta nós criarmos as diretivas de segurança. Então, a partir do Windows Server, nós vamos colocar aqui pastas de compartilhamento, nós vamos criar grupos, usuários, fornecer serviço de DHCP para lhe dar IP automático aqui para o Windows 7, DNS. Então, a máquina Windows 7, nas próximas aulas, ela ficará subordinada ao Windows Server, tá? Então, é essa configuração que nós vamos fazer. O interessante é que todas as configurações são feitas só no Windows Server. Tudo é feito só aqui. O Windows 7, a gente vai fazer só uma pequena configuração e automaticamente ela vai receber todas as, entre aspas, ordens do Windows Server, que a gente chama de diretivas, tá? Bom, agora falta o quê? Falta eu explicar dois pontos. É o seguinte: quando nós começarmos a configurar o Windows Server, se você fizer alguma coisa errada, muito provavelmente você tenha que formatar de novo o Windows Server, tá? Porque algumas configurações, depois de feitas, elas são irreversíveis por questões de segurança, tá? Então, você tem que tomar cuidado para não errar. Professor, errei. E aí, o que que eu faço? Então, existem algumas alternativas aqui no ambiente virtual que auxiliam nesse problema. Por exemplo, você pode criar um snapshot na máquina virtual. O que que é um snapshot? É um checkpoint, é um save point. Quem joga sabe o que eu estou falando. Você vai lá, você faz um save antes de enfrentar o chefão, chega lá no boss, ele dá um pau em você. Aí você morre. O que que acontece? Você volta pro ponto que você salvou, pro último ponto que você salvou, com todos os seus itens, tudo normal, para você tentar novamente enfrentar o boss lá, o chefão, né? Então, aqui dá para fazer a mesma coisa, mas o nome aqui é Snapshot. Se você fizer alguma cagadinha na sua máquina virtual, é só você voltar do ponto que você salvou. Sor, como que eu faço isso? Eu não vou criar uma aqui, mas eu vou mostrar como faz, tá? Você vem aqui, ó, digamos que você deixou o prompt de comando aberto assim, ó.
Aí você foi lá e criou um snapshot. Máquina criar snapshot. Tá vendo? Lá na máquina virtual. Máquina criar snapshot. Aí você pode colocar o nome que você quiser aqui, por exemplo, antes do DHCP, antes do DNS, entendeu? Para você saber o que você está fazendo aqui. Você dá um OK e pronto, ele vai criar um ponto de partida. Aí você tá lá, você fecha isso daqui, você fica usando, instala as coisas, chega lá, deu pau. O que você faz? Você vai lá no snapshot e restaura ele. Quando você restaurar, você vai voltar exatamente nesse ponto aqui que você deixou o prompt de comando aberto, sem nada ter instalado. Isso aqui é diferente de restauração do Windows, tá, pessoal? O snapshot, ele de fato é como se ele voltasse no tempo mesmo, tá? Ele volta do ponto de onde você salvou, tá? Só tome cuidado porque snapshot ocupa muito espaço em disco, tá? Então, se você ficar criando snapshot à torta e à direito, ele vai ocupar bastante espaço no seu computador, tá bom? Mas ainda nós temos outra alternativa. Você também pode, pessoal, fazer um backup full da sua máquina virtual. Como que eu faço isso, professor? Você faz o seguinte, ó. Eu vou ter que desligar aqui o Windows 7. Então, vou desligar aqui. Vou lá na máquina virtual. Lá no VirtualBox. Opa. Ó, o Windows 7 está desligado aqui, né? Vou deixar menor aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, em cima do Windows 7 e vai exportar para OCI. Aqui você não precisa mexer em nada, tá? Você vai clicar aqui, ele vai falar onde que ele vai salvar. Você dá um próximo aqui e exportar. Pronto. Quando terminar esse processo, eu não vou fazer aqui agora porque ele demora muito, tá? Ele demora 25, 20 minutos, depende do seu computador aí, tá? Demora pra caramba para ele exportar a máquina virtual inteira. Quando terminar esse processo, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu acho que tá em temp. Não. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai criar GSO2. Exercício ambiente. Ele vai criar um arquivo parecido com esse aqui, ó. Tá vendo? Um único arquivo, tá vendo? Isso aqui é a sua máquina virtual instalada, salva, bonitinha, perfeita, tá? Ele vai criar isso aqui. Aí, se você quiser dar para o seu colega aí essa máquina virtual, beleza. Só que ela fica grande, tá? Tipo o Windows 7, por exemplo, aqui, ó, 3,5 GB. Eu vou pegar uma máquina aqui, uma menorzinha, o XP, só para vocês verem, tá? Vou pegar o XP aqui e vou jogar lá na minha aí. Temp. Vou jogar aqui, ó, tá? Fazer uma cópia. Essa aqui é a máquina virtual instalada já. Isso que é legal, sabe? Ó, aí, o que você faz? Você vem aqui no VirtualBox, fechar aqui, tá? Você vem aqui, ó, arquivo, importar appliance. Aí você clica aqui, busca aquele arquivo que você salvou. O meu tá na iTemp. Ó, Windows XP. Vou dar 2 cliques. Gente, olha o tempo que demora para você importar uma máquina novinha em folha. Ó, vou dar um próximo aqui, ó. E vou clicar em importar. Vou até ligar o relógio para vocês verem aqui. Ó. Não deu 10 segundos na minha máquina aqui. Pronto, o Windows XP já está aqui, ó. Vou dar um play nele aqui agora. Ó o Windows XP, ó. Prontinho. Esse procedimento, ele é bem legal. Ó, tá aí, ó. O problema desse procedimento é que para você exportar demora. O snapshot é na hora, entendeu? Então, se eu fosse vocês, depois que vocês fizerem assim, uma boa configuração na sua máquina virtual, faz a exportação dela. E depois fica criando snapshot.
É bom você ter um backup assim, ó, bonitinho, ó, instalado, né? Fica tudo belezinha, tá bom? Bom, tudo isso que eu falei aqui, eu quero no manual. O snapshot, a exportação e os detalhes que eu passei da configuração da rede. Não se esqueçam sempre de desligar as máquinas virtuais com segurança aqui, ó. Sempre desligue com calma elas, tá? Sem desespero de sair fechando botão aqui em cima, fechando janela. Ele até avisa se você realmente quer fechar mesmo. Certo? Pessoal, num grau de complexidade onde zero é